estar orando. Senhor meu Deus, Pai querido, Deus santo, eterno e maravilhoso, estamos mais uma vez aqui diante da Tua presença. Queremos agradecer ao Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Fala conosco mais uma vez, instrui o nosso coração com essa aula. Aqueles que estão, Senhor Deus amado, nos acompanhando online, aqueles que estão presencialmente nessa casa, neste lugar, que nós possamos sairmos daqui edificados, surpreendidos com a Tua presença e com a Tua glória, em nome de Jesus, amém. Marcelão, compartilha aí, dá lugar, enquanto eu vou preparando aqui uma breve revisão, rapidinho, não tomando tempo, só para quem está chegando agora não cair de paraquedas. Antes de ir embora, vou passar um áudio. Eu escrevo de trás para frente por causa da live, tá? Porque lá fica espelhado, então para eles poderem ler, mas o pessoal está acostumado aí já. Opa, vou escrever. Quem quiser vai copiando. Quem puder trazer o seu aparelho na próxima, facilita para vocês
na eventualidade de vocês precisarem tirar foto, essas coisas, tá bom? Dá licença um minutinho. Vamos lá? Voltei. Recapitulando, nós estamos falando, para quem está chegando agora, que nem a irmã Regina, estamos falando sobre o homem espiritual. Homem espiritual. Homem espiritual. E dentro desse assunto, nós estamos dividindo aqui. Claro que nós compreendemos que há uma tricotomia dentro do homem, e essa tricotomia não é dividida aos nossos olhos, mas eu dividi para que venha facilitar a nossa compreensão, tá bom? Então, como que está dividido aqui? Está dividido assim: espírito, alma e corpo. Amém? Primeiro anelo, espírito. Segundo anelo, alma. Terceiro anelo, corpo. Depois espírito, alma e corpo. Na junção, mais uma vez volto a dizer, do corpo com a alma temos a mente. Na junção da alma com o espírito temos o coração. A junção de coração e mente forma a carne bíblica, e nós já ensinamos isso nas aulas anteriores, né? A irmã Regina, se quiser depois eu vou mandar para a senhora as aulas anteriores pelo WhatsApp, fica gravado, eu mando para a senhora vai se atualizando com as aulas anteriores. Estou só recapitulando. A junção do coração e da mente forma a carne bíblica. E nós aprendemos o que aqui? Que a carne bíblica não é o sangue ou os nossos órgãos, mas é o nosso coração e a nossa mente. Eu acho que de todo esse ensino, o que mais me cativou foi esse conceito. Por quê? Porque o crente tem um conceito de que ele luta contra a sua própria carne, o seu próprio sangue, os seus próprios órgãos. Não, nós não lutamos contra isso. Nós lutamos contra os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. São eles que nos fazem pecar. São eles que nos levam à ruína. São deles que vem Gálatas 5. O que tem em Gálatas 5? Frutos do Espírito e da carne. Vou colocar desse lado aqui. Nós estamos falando sobre atributos, certo? Mas aqui também tem. Aqui também tem. Gálatas 5. Aqui também tem. Só que aqui é Espírito. Agora o interessante é que há duas moedas. Da nossa mente flui a carne bíblica, certo? Perdão, fiz a conexão errada. Boa noite, paz. Vem, senta. Como eu estava dizendo, nós estamos falando sobre o homem espiritual. Perceberam que aqui, fiz uma conexão aqui. É bom. Então vamos lá. Espírito, está de trás para frente por causa da live, tá? Espírito, alma, corpo. Junção de corpo e alma forma mente. Junção de alma e espírito forma coração. Junção de coração e mente forma a carne bíblica. Junção de espírito e alma forma os frutos do Espírito. Amém? Porque, perdão, vou completar aqui, porque depois para me explicar, para não criar dúvidas, vou juntar aqui. Então, os 3 anelos. Agora sim.
Mas isso aqui é para lá para frente, só dando uma palhinha. Agora nós falamos já sobre Gálatas 5, sobre os frutos da carne, que são frutos da mente, ou seja, vamos lá, vai lembrando aí que tem em Gálatas 5, frutos da carne. Quê? Prostituição. Então prostituição, como eu já disse nas outras aulas, é uma obra da sua mente, dos seus sentimentos. Não é da sua carne, não é do seu sangue. Glória a Deus. Não é da sua carne, não é do seu sangue, da sua mente. O que mais? Fornicação. Então a fornicação é obra dos seus pensamentos e seus sentimentos. Dentro desse estudo nós percebemos uma ótica diferente contra quem lutamos. E percebemos que nós lutamos contra o nosso próprio entendimento. Então muitas das vezes o nosso entendimento mas eu penso assim, mas eu senti de fazer assim. E às vezes aquele seu sentir não é Deus, é carne. Porque a carne é coração e mente. O que mais fruto da carne aí? Traição não tem Gálatas, mas porque vai cair ali dissensão. Quem entra dissensão, quem entra dissensão cai traição. Está colocando um contra o outro, é traição. A traição é uma obra da sua mente e do seu coração. Somente do seu coração. Ficou fácil de entender? Isso aí, essas aulas a gente já deu. Vou mandar depois para vocês. Vou mandar no grupo. Vou jogar no grupo as aulas antigas, inclusive a de hoje também, para vocês se recapitularem. Aí nós falamos, que já tivemos muitas aulas, nós falamos agora sobre o corpo. Depois nós vamos falar sobre a alma, depois sobre o espírito. Falando sobre o corpo, primeiro nós falamos sobre a carne bíblica, agora nós estamos falando sobre o corpo. Falando sobre o corpo, porque um homem espiritual, ele tem que saber usar seu corpo. O homem espiritual não é o cara que anda nas nuvens, não. O homem espiritual é um homem que domina o seu próprio corpo. Por isso que Paulo vai dizer assim: cada um faça uso do seu vaso, do seu próprio vaso. Quem já leu esse texto? Aí tem gente que vai ler na continuação do texto e vai falar assim: mas ali está falando de cônjuge, né? Porque ele continua nos próximos versículos falando de cônjuge. A gente passou uma semana fazendo exegese desse texto. Eu vou voltar a fazer esse conteúdo aí, para a gente ficar pensando uma vez. Eu vou fazer logo no grupo mesmo. Deixa o da Bíblia só para o da Bíblia. Vou fazer no grupo para deixar o povo doido. Porque se o povo não estuda a Bíblia em casa, vai estudar a Bíblia pelo grupo. Olha aqui. Então vamos lá. O uso do próprio corpo. Visão foi o primeiro atributo que nós falamos. Lemos diversos textos a respeito da visão. Nós falamos sobre audição. E falamos como um homem espiritual usa a sua audição. Falamos sobre o olfato. E falamos sobre como um homem espiritual usa o olfato. Vou pegar meu raciocínio aqui para mim não fugir do panorama. Agora dentro disso aqui, na visão, vou dar um exemplo rápido para quem não estava. Só recapitulando, um exemplo bom, ruim. O exemplo bom é que Moisés, em Gênesis 3, versículo 3, ele vai ver a sarça ardente. Quando ele vê a sarça ardente, ele vê, e aí ele vai dizer assim, que ele se aproxima para examinar aquela visão. E depois de ele examinar, aqui já posso percorrer, porque só nesse texto já dá para mim os dois. Depois de examinar, ele ouviu a sarça, o que Deus falou com ele. Depois de ele ouvir, então ele abraçou em seu coração a missão. O que aconteceu? Moisés, ele viu com o seu corpo, porque o atributo da visão está no corpo, a sarça. Agora ele se aproxima para examinar, mas ninguém examina com a visão apenas. Ele examinou com a. Então agora ele examinou com o próximo véu, que é a mente. Isso aqui é um véu. Aqui também é um véu. Ele examinou com a mente. Ele examinou com a mente. Agora ele ouviu, depois de examinar, a palavra de Deus, que Deus falou: por causa do meu povo te escolhi. E ali ele recebe uma missão que vem pelos olhos, ao ver a sarça, examina. Aí quando ele examina, abre uma passagem para a sua alma. Estou falando aqui, já dando lição de evangelismo aqui já. Quando o indivíduo examina, ou seja, para evangelizar, se a pessoa não te dá atenção, você está perdendo seu tempo. É melhor você virar as costas e falar: outro dia a gente conversa. Por
porque ela tem que examinar, aí ela vai chegar na mente dela, ela vai ter a sua atenção, aí agora ela vai ouvir o próximo, audição. A audição, ele veio, Deus falou com ele, chegou na sua alma, e na sua alma ele começou a pensar, só que aí veio os sentimentos. A alma tem sentimentos, depois eu vou falar, os atributos da alma são instintos, né, tipificados aqui. Aí nos seus instintos ele quis se proteger, então, porque isso é um dos instintos da alma. Isso é um dos atributos instintivos da alma. Proteção, autoproteção. E na autoproteção ele diz, eu não sei falar. Por que ele está falando isso? Ele falou assim, como é que eu vou enfrentar? Ele está tentando, na verdade, arrumar um argumento para não voltar para o Egito. Quem está pegando? Porque ele é príncipe. Ele é estudado, fala mais de 27 idiomas. Ele podia muito bem ir lá falar em nome de Deus, mas ele começa a dar desculpa porque ele não quer voltar para o Egito. Então ele começa a tentar se proteger, porque ainda que a mensagem chegou até a sua alma começa a se defender. E agora na alma ele tem que ou dar ouvido ao coração e à mente, ou ao espírito, alma e corpo, que é uma junção. Depois a gente vai pincelar isso aí lá na frente. Agora Moisés, Deus consegue assentar em seu coração a mensagem e ele vai para o Egito. Já Davi, quando ele vê Betseba, não. Quando Davi vê Betseba, acontece a mesma coisa. Ele vê Betseba com o corpo, com os olhos. Aí ele vai examinar. Como é que ele vai examinar? Ele começa lá a pensar. Ele vê, só que ela sai do banho e vai embora. Só que aquela imagem fica na cabeça dele. Ele fica pensando, meu Deus do céu, aquela mulher, que mulher é aquela? Aí ele pergunta para alguém, quem era aquela mulher que eu vi? Aí alguém vai chegar com o áudio, a audição, aquela mulher, mulher de Urias. Agora quando chega na mente, passa da mente, vai para a alma. Na alma ele podia ter dito, porque agora ele podia ter pensado com os seus instintos de autoproteção, dizer assim, pelo amor de Deus, a Bíblia diz que aquele que cobiça a mulher do próximo é adúltero, vou morrer na pedrada. Desejando a mulher do próximo, vou morrer na pedrada, adulterando. Mas não, ele dá ouvido para o seu coração e a sua mente, e começa a desejar, porque o pecado sobe ao seu coração. No coração ele não consegue controlar e dá vontade à fornicação, e aí cai. Audição, visão, olfato. Falei de olfato nas outras aulas. Falei de quando Isaac é enganado por Jacó, que se passa por Esaú. Isaac, ele coloca uma roupa e Jacó coloca uma roupa, se passando por Esaú. E aí Isaac já está com as vistas turvas. Ele sente o cheiro da pele, do corpo, da roupa que está sobre ele. Então o olfato tem a ver com identidade. O seu cheiro tem a ver com identidade. Nós falamos sobre algumas coisas muito profundas, sobre espírito de depressão, sobre possessões demoníacas, tudo isso que se manifesta através do odor. Olfato, Deus não recebe a nossa adoração com os tímpanos. Davi vai dizer que suba as minhas orações, em seu Salmo 141, se eu não me engano, que suba as minhas orações como um incenso suave e agradável a ti. Então isso faz parte do olfato. O olfato é uma percepção de um homem espiritual. Nós vamos perceber que também no Egito, nós lemos esse texto, eles percebem que o cheiro dos mortos, olha outra coisa, os leprosos eles apodreciam em vida. Então como é que o sacerdote identificava que aquele leproso já tinha passado do seu período de purificação? Se aquelas feridas secassem, elas não tinham mais mau cheiro. Então, quando o indivíduo se converte dos seus pecados, ele não tem mais o mau odor. Apóstolo, mas é possível identificar o mau odor? Todos nós temos essa capacidade, e o próprio indivíduo tem. Ele só se autoconscientizou, lembra da aula da consciência? Se autoconscientizou de que aquele odor para ele é normal. Usei um exemplo bem simples. Qual que é o exemplo simples que eu usei? O exemplo é quando um morador de rua está na rua, ele não se importa com o seu cheiro. Amém ou não amém? Quem está aí? Ele não se importa com o seu cheiro, amém ou não amém? Só que quando ele entra num restaurante, ele fica incomodado. Até o presente momento, ele não ligava para o seu cheiro. Eu vou encostar. Ah não, por causa das bicicletas, deixa. Pode deixar. Faz isso para mim, aí mais fácil, abaixa ali, a gente se concentra aqui melhor. Então, o indivíduo, ele finge não ligar para o seu cheiro, mas ele sabe que está lá.
Assim como uma pessoa sabe do seu pecado, ela sabe que tem um mau cheiro, ela sabe que ela está incomodando com o seu pecado, ela finge que está tudo bem. Mas no momento que ele entra num restaurante, que é o restaurante, olha o que Davi vai dizer: meus pés quase, Salmo 72, meus pés quase se desviaram por ver a prosperidade do ímpio, mas quando eu entrei na casa do Senhor, eu vi o fim deles. Por quê? Porque ele percebeu: eu não tenho o mau cheiro deles, eu não estou podre que nem eles, eu não estou morto-vivo que nem eles, eu não vou para o inferno com Hades que nem eles. Então ele falou: é melhor eu estar cheirosinho, limpo dos meus pecados, como em soco, que ele vai dizer, pelo Deus que eu sirvo através da sua palavra, do que estar rico, mas morto, que nem muitos estão. Amém? Dado a isso, nós vamos agora ao próximo. E o próximo, obrigado, Edu. E o próximo é esse aqui, ó. Paladar. Paladar. E no paladar nós vamos ler alguns textos. No paladar nós vamos ler alguns textos. Um dos textos que nós vamos estar lendo está no livro de Provérbios, capítulo 5, versículo 4. Oi? Provérbios 5, 4. Vou ler do 3 em diante, tá bom? Vai ficar bem. Cinco, 2, pronto, vai ficar bem fácil de compreender. Provérbios 5, capítulo 5, versículo 2. Bem, vou ler. Vou ler um para a gente entender. Filho meu, atenta à minha sabedoria, inclina o teu ouvido à minha inteligência. A exortação aqui, né? Exortação à sabedoria. É o texto está dizendo aqui, né? Sobre a mente e o ouvido. Agora vamos lá. Para que guardes a discrição. Para que guardes a discrição. Na de vocês a primeira frase está: para que possas considerar. Quem mais? Oi? Conservar, considerar, descrição. Alguém tem uma versão diferente, irmã Jane? Não? Tá a mesma? Tá a mesma? Tá igual a minha? Tu não trouxe a tua? Ah, não, fique em paz. Senta ali com a irmã. Senta com a irmã Regina. Senta com a irmã Regina, acompanha com ela. Não, tá certo, fique em paz. Tá igual? Oi? Para que guardes. Agora, ó, guardar, descrição, considerar, conservar. Aqui está falando então de como se fosse produzir algo. Tudo isso vai produzir algo. Quando se conserva, se elimina toxinas ou aromas. Quando se conserva, considerar é você começar a ponderar, a pensar em algumas coisas. Então está mandando examinar, esmiuçar. Vamos lá. Para que guardes com discrição ou considere, os teus lábios mantenham o conhecimento. Então, agora estou descendo para o paladar. Os lábios, conhecimento não está na mente. Olha onde está a mente. O conhecimento não se manifesta na mente. Conhecimento não se manifesta na mente. Conhecimento não se manifesta na alma. Conhecimento não se manifesta no coração. Conhecimento se manifesta nos lábios. Descendo, para a gente entender o versículo que eu vou ler. Os lábios da mulher estranha ao teu pacto destilam mel, e a sua boca é suave,
e a sua boca é mais suave do que azeite. E aqui está falando do adultério. Agora olha que interessante sobre paladar. Olha que interessante sobre paladar. Falando sobre paladar, os dois lados. Estou pegando os dois lados aqui já. No lado bom e no lado ruim. O lado bom, que tem um texto que Davi vai dizer em Salmo 119. Acho que é o 119, depois nós vamos lá ler. Que ele vai dizer que a palavra de Deus, ela é como mel para os seus lábios. Só que o texto também está dizendo que o adultério, a mulher que adultera, os seus lábios, o seu paladar é também como mel. Então vocês vão perceber, tanto o pecado no paladar, quanto a vida, aquilo que gera vida, aquilo que é santo, ambos são doces no paladar do homem. O que me faz pensar que muitos pecam porque é prazeroso. Ninguém peca porque não é prazeroso. Mas o prazer que existe no pecado, uma vez eu disse isso, não sei para alguém, foi esses dias, falando sobre alguém, eu disse assim: olha, é luta, é guerra. Olha, essa pessoa que está lá vivendo essa vida de pecado, ela precisa descobrir que aquilo que ela procura no pecado existe em Deus. E a pessoa na hora me se escandalizou: como que a pessoa procura no pecado tem Deus? Pecado não tem nada. Não, eu falei, não, o que tem no pecado, essa pessoa está procurando lá, tem Deus. O prazer que ela procura lá está em Deus, só que ela está procurando prazer no lugar errado. Existe mel no adultério e existe mel na palavra de Deus. Você que tem que escolher onde você vai buscar. Põe sem interrupção uma hora, por favor. Pronto, foi. Agora eu continuo um texto. Obrigado, Yasmin. Os lábios da mulher estranha, tá? Aí agora, 4. Mas os seus propósitos são amargosos como um absinto. Olha para cá. O propósito do adultério é amargoso. O adultério é doce. O adultério mas o propósito é amargoso. Olha Ezequiel. Ezequiel, Deus coloca a palavra na boca dele. E a palavra na boca dele é como? Quem lembra? Quando ela desce, é amargo. Você perceberam que é a mesma coisa, parece? Lembra de quem? Qual texto? Quando ele estava tendo revelações que ele comeu. Sim. Olha para cá. Quando você está vivendo, quando você está ouvindo, desfrutando, estudando, pregando, cantando, a palavra é doce. Quando para você praticar, para você digerir, porque digerir, por isso que eu li o texto lá em cima, digerir é isso aqui, ó, descrição, em alguns está escrito conservar. Quando é para você conservar, guardar, viver, aplicar em você, aí, meu amiguinho, quando o rolo desce dentro de ti, o negócio é amargo. Vocês perceberam caminhos iguais? Só que olha, um é amargo com um propósito e outro amargo com o outro. Por isso que está dizendo aqui, ó: mas os seus propósitos são amargosos como absinto, agudos como a espada de 2 gumes, e os seus pés descem à morte, e os seus passos conduzem ao Sheol. Então, sobre paladar, do lado do pecado, ele é doce, propósitos amargos, mas te leva para morte. Palavra, ela é doce, quando desce, você entende o propósito da palavra, torna-se amarga, mas a sua condução, o seu caminho é vida. Quem está entendendo? Agora, vocês vão perceber que dentro desse contexto, deixa eu dar aqui, de repente, aqui. Dentro desse contexto, fica difícil discernir só pelo paladar. Quem me ouve? O que eu tenho que fazer para não discernir no paladar? Entendeu?
vou explicar de outro jeito para vocês entenderem, quem me ouve entender. Depois que você já provou, depois que já está na boca, então a escolha não é no paladar. Por isso que eu segui uma didática de atributos, e o paladar é o quarto. A escolha não está no paladar. Os outros atributos têm um problema. Está na visão, está na audição, está no olfato. Deus vai dar várias direções para o homem, falando de homem espiritual, para ele não provar daquilo, porque ele pode se enganar. Está fazendo algo para Deus, está docinho, depois que eu não entendo de propósito está amargo. Só que ele acha que está fazendo algo para Deus, ele só vai entender. Por isso que a Bíblia vai dizer que há caminhos que para o homem, mas o seu final é morte. Então, tem coisas que quando chega no nível do paladar, o homem espiritual tem que entender que tem coisas que quando chega no nível do paladar, você já está experimentando, meu amigo, que você morrer 2 palitos. Aí tem que fazer como é que chama aquele negócio lá? Desintoxicação. Quase que foi agora, Espírito Santo. Quase que batizou. Desintoxicar. Quem me ouve? Pergunta. O texto que o Senhor queria ler é Salmo 119, versículo 103. Com doce são as tuas palavras ao meu gosto. São como mel para o meu paladar, não é isso? Sim. São como mel para o meu paladar, está escrito. Quão doces são as tuas palavras, olha aqui, ao meu gosto. São como mel para o meu paladar. O outro texto que nós vamos ler se encontra em Êxodo 16, 31. Êxodo 16, 31. Êxodo 16, 31, correto? Foi isso que eu disse? Olha aqui. E a congregação de Israel chamou-lhe de maná, né? Este era parecido com a semente de coentro branco e tinha sabor de bolo amassado com mel. Vamos ler outro texto? Vamos ler outro texto? Números, abre comigo, Números 11, do 6 ao 9. Números 11. Plano de paladar. 11, 6 ao 9. Olha aqui, mas agora a nossa alma está seca. Aqui quando ele fala nossa alma é a garganta, né? Nossa alma está seca, não há diante de nossos olhos senão o maná. Já vou dizer um negócio aqui. Lá, quando o maná veio, era doce. Depois de muito tempo comendo maná, ele se tornou obsoleto. Lá está dizendo assim que o maná era com uma semente de coentro branco e parecia com mel. Tinha um estudo, agora me falta a memória sobre o nome do rabino judaico messiânico que vai dizer que o maná, aqui a Bíblia descreve com mel, mas tem outros textos de outros rabinos que diziam que eles entendiam com mel. Por quê? Porque era justamente o que eles não tinham no Egito, tinha só legume. Então era algo que eles desejavam muito. Então quando eles comeram,
aquilo que veio do céu, teve na boca deles o gosto do que eles mais desejavam comer. Vou falar de novo. Quando Deus mandou um alimento para eles do céu, o alimento do céu tinha na boca deles o gosto daquilo que eles mais desejavam comer, aquilo que eles mais estavam falando: meu Deus, eu precisava tanto. E quando Deus mandou, na boca deles tinha um gosto daquilo que eles mais queriam, que era o mel. Só que ainda assim, com o passar do tempo, tornou-se obsoleto para eles. Que é isso, apóstolo, obsoleto? Essa linguagem de professor para lá, isso tornou-se para eles descartável. Eles estão aqui, ó, minha alma está seca, eu preciso de comer alguma coisa, mas só tem maná. Paladar. O que aconteceu com eles? Olha o processo de um alimento, amém? Um alimento que um pão comum, ele vem, nutre o corpo, ele é dissipado no corpo, corre o sangue e vai até ao seu cérebro, e aí vai nutrir a sua mente. Um texto que agora me falha a memória vai dizer que um etíope, quando ele está fugindo e correndo, vai trazer um recado para Davi. Ele chega lá assim: Davi, aí Davi, opa, calma, dá água para ele, dá figo para ele, dá leite para ele, dá pão para ele. Depois que ele comeu, a Bíblia vai dizer que a sua alma se revigorou. Aí então ele deu o recado que tinha para dar para Davi. Então, o alimento, ele nutre a mente e também a alma, porque quando você jejua, segundo Isaías 58, você está afligindo a sua alma. Então, nutre a mente e nutre a alma. Um alimento espiritual, ele nutre o corpo, a mente, a alma. Só que aí agora, como você está comendo com um propósito, como a ceia, como um kiddush, que o kiddush tem um propósito de abençoar, que é a ceia. Então agora ele enche o teu coração de alegria, porque se torna te dá a alegria da salvação, e limpa, purifica o teu espírito na palavra. Agora olha que interessante, o maná, ele vem para manter o corpo do povo e o seu espírito. Por quê? Porque o espírito deles tinha uma palavra dizendo: não come mais do que vocês aguentam. Gente, por quê? Porque amanhã tem mais. Só para mostrar que você não precisa se preocupar com amanhã. Então estava nutrindo ao espírito deles a ter fé. Amanhã tem mais. Só que mesmo sabendo que amanhã tem, eles estavam falando: meu Deus, só tem maná. Isso significa algo muito top sobre um homem espiritual. Muito top. Vocês não querem saber, só o pastor Fábio quer saber. O pastor Fábio falou, até o pastor, me assustei que ele não tem costume de falar o que é tão forte. Só o pastor Fábio quer saber. Isso significa algo muito top. O que é, pastor? Que você se acostuma com o que é bom que Deus te dá. Você desdenha. De novo essa pregação. De novo o apóstolo pregando. De novo o apóstolo pregando. De novo esse louvor. De novo para a igreja. De novo isso. Ai, meu Deus. E às vezes o que você está comendo, você não come em lugar nenhum, mas você acostumou a comer e desdenha. Paladar. Só que o homem espiritual, ele não sai do lugar do primeiro texto sobre o maná. Qual que é o lugar do primeiro texto? É pequenininho, coentro pequenininho, é alvo branco, não tem sujeira, doce como mel, porque a palavra dele, Salmo 119, versículo 113, é isso? 103, doce como mel, é a sua palavra, e pequenininho, limpo, doce, e amanhã tem mais. Por isso que ele vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 25: que eles andais ansiosos, amanhã tem mais. Então o homem espiritual, no seu corpo, ele não fica ansioso no que comer, no que vestir,
seu paladar, ele aprende a desfrutar o de hoje. Por isso que eu, com força, aí esses dias eu fiz uns propósitos calados. Fiz uns propósitos calados aí. A apóstola que ficou em mim falou: não está comendo. Só que eu fiz tão calado que nem normalmente eu conto para ela: ó, vou fazer um jejum, vou fazer um propósito. Mas é algo que eu ainda não. Eu interrompi para não morrer, na verdade. Eu ainda não conquistei o que eu quero. Então vou fazer de novo. Só interrompi para não me desfalecer mesmo. Para dar uma pausa, se recuperar e vou retomar. Mas quando não estou num propósito, alguém fala assim: ó, fiz um ovo frito para você. Para mim, gosto de picanha. Uma pizza, sei lá do que, brócolis com bacon. Por quê? Porque nada que vier a mim eu lançarei fora. Porque para mim tudo é novo e amanhã tem mais. Que pegou? O espiritual. Ele não fica com o seu corpo, com a sua mente aflita por conta do seu corpo, nem com a sua alma angustiada por conta da sua mente e do seu corpo. Ele não anda, porque amanhã tem mais. Amanhã tem mais. Um outro texto que eu havia anotado aqui no meu rascunho, para a gente seguir um cronograma, é Gênesis 27:2. Gênesis 27:2. Gênesis 27:2. Amém? Olha o que vai dizer. Vou ler um. Quando Isaac estava velho e se escureciam os olhos, de maneira que não podia ver, chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse-lhe: meu filho. Ele lhe respondeu: eis-me aqui. E disse-lhe o pai: eis que agora estou velho e não sei o dia da minha morte. Continua. Toma, pois, as tuas armas e a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo. Apanha para mim uma caça, e faze um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-o para mim, para que eu coma, a fim de que a minha alma te abençoe, para que antes que eu morra, a fim de que minha alma te abençoe antes que eu morra. Agora eu quero falar um negócio. O que Gideão preparou para o anjo? Quem lembra? O que tinha naquela panela que ele preparou para o anjo? Um guisado, uma oferta. Você reparou que eu deixei para falar isso agora? Que o maná, ele parecia um bolo amassado. Levíticos 2 vai dizer que bolo amassado com azeite em cima é oferta. Porque no tempo da prova, não foi o povo achava que as ofertas deles, o ouro, a prata, que eles estavam ofertando no altar, estava ficando no vácuo. Só que quando eles mandaram uma oferta para o altar, na prova Deus mandou uma oferta de volta. Quem está aí? Quero aproveitar essa aula, porque é a minha forma de dar aula. Somos espirituais, sim. Aproveitar essa lição para te dar um segredo. A oferta que você colocou no altar, Deus está te mandando uma oferta de volta no céu. E ela tem um gosto daquilo que você mais quer. Deu até um arrepio aqui, ó. Ela tem um gosto daquilo que você mais quer. Agora olha aqui. Preparou o guisado. E o pai disse assim: prepara o guisado para minha alma te abençoar. Olha o poder do paladar.
agradou a alma de alguém, e esse alguém abençoou a alma. Não foi o corpo, não foi abençoado só com palavras, paladar. Não foi só com a mente. Analisou e disse: é sensato eu abençoar Esaú. Não, foi a alma. A alma. E aqui é porque ele estava saciado. Aqui o paladar vai trazer 3 alusões para nós. Primeira alusão, a alusão da cordialidade. Tem indivíduos que perdem a oportunidade de ser abençoado. Não estou falando só por crente não, viu? Vou contar uma experiência. Fiz um propósito de passar 21 dias há uns anos atrás, só a pão e água. Não comia nada, pão seco e água. Ela ficando louca, falou: tu vai morrer, não adianta, quer ser usado, vai ter que ser usado vivo. E ó, na minha orelha. E eu pão e água. Quando estava já quase no final, estava parecendo eu via as coisas brilhavam assim. Deus, que pão lindo, um corpo assim, brilhava. Aí um dia eu fui na padaria, ela falou: vai na padaria. Morava na Samambaia, né? Fui na padaria. Cheguei na padaria, fui comprar pão, comprei uns pães. Falei: vou comprar um pão com recheio. É pão, tá afinando, acabando já. Comprei o pão com recheio. Comprei uma garrafinha de suco. Isso não tinha, os dias propostos não tinham chegado. Quando eu estou no caminho, o Espírito Santo fala para mim, eu assim: na próxima esquina tem alguém, entrega para essa pessoa aquilo que você ia comer. Eu ia não, você ia comer. Fui com o pão na mão, falei assim: se for Deus, quando eu chegar na esquina, alguém vai chegar em mim e vai pedir esse pão. E aí a rua movimentadona ali no principal de Samambaia, eu indo, quando eu chego na esquina tem 2 moradores de rua, eles estão de costas conversando, eles fazem bem assim. Parece que só tinha eu na rua. Eles ficam me olhando, eu olhando eles, eu falando: se eles não pedirem, eu não vou dar. E aí o Senhor chega e falou: chega perto dele e dá para ele o pão. Eu dei o pão para ele, dei o suco para ele. Aí ele virou para mim e falou assim: você não tem 5 reais aí não, para a gente juntar, para a gente almoçar mais tarde? E eu pensei no meu coração: mas é muito desaforo, né? Aí daqui é 5 reais. O Espírito Santo falou: dá para ele. Toma, querido. Aí ele pegou os 5 reais. Eu falei: ó, bom apetite aí com o lanche. Partiu com o amigo dele. Ele deu uma dentada e disse: que Deus te abençoe. E aí, aquele Deus te abençoe bateu no meu coração, como se tivesse saído da alma dele saciada. Não sei se talvez ele estava com vontade de comer aquilo que eu fiquei com vontade de comer, e aí Deus permitiu talvez eu comprar para ele. E eu fiquei tão louco com aquela bênção que eu falei: eu preciso mais dessa bênção. Eu senti ela. Cheguei em casa e comecei a saquear a geladeira. Aí ela falou: tá doido? Pegou no meu pé e falou: você tá calma, as coisas têm que ter ordem e decência. Mas o que eu quero dizer? Que quando saciou a alma dele, ele liberou uma bênção. Mas Deus te abençoe, e todo mundo fala. Da alma não. Da alma não é de qualquer um que vem. Então, querido, o que eu estou querendo dizer com esse texto que li? Ele disse: traz o guisado para minha alma te abençoar antes que eu morra. E às vezes você perde a oportunidade de ser abençoado pela alma de alguém, porque você não quer ter o trabalho. Olhe para cá. Olha o trabalho que Esaú tinha que ter: caçar, preparar, no gosto do pai, porque ele disse: como eu gosto, não é como você gosta de comer não. Quem está aí?
Ele diz: prepara como eu gosto, com o tempero que eu gosto, com a quantidade de sal que eu gosto, porque quando eu comer, eu preciso te dar uma bênção, mas essa bênção não pode vir de qualquer jeito, ela tem que vir da minha alma. Quem está aí? E nós vamos, não vou para o outro lado, nós vamos perceber que o paladar, o homem espiritual, ele tem que saber discernir. Ele tem que saber discernir. Agora trazendo, eu falei para quem entrega, né? Agora estou falando para quem recebe. Você espiritual tem que saber discernir o que é bolo amassado e o que é guisado. Não entenderam, né? Não entenderam. Eu falei que tem que saber discernir o que é o que? Bolo amassado e guisado. O que é bolo amassado? Biblicamente, maná. Maná, boa. E o maná que a gente falou aqui biblicamente é o que? É uma. O guisado na mão de Gideão era o que? Uma oferta. Então você tem que saber discernir o espiritual com o seu corpo, o que é uma oferta de um Esaú, ou no caso ali de um Jacó, mas vamos colocar Esaú, que é o texto. Dê um Esaú que Deus quer que você abençoe. Não estão me entendendo não. Que às vezes aquela pessoa preparou aquilo só porque Deus estava querendo abençoar aquela pessoa. E aquela pessoa falou assim, Deus falou: compra pizza, dá para eles comer, só para matar a vontade da alma, e a alma fala assim: que Deus abençoe essa casa. Quem está aí? Quem está entendendo isso aqui? E o quem é espiritual tem que entender essas coisas. Vocês estão vendo que ser espiritual vai além do que rodar, pular e voar no culto? É você entender momentos. Você tem entendendo não? Outra coisa ela falou, por isso que eu falei, boa, maná. Você tem que entender que às vezes, vou contar uma experiência particular. Fui visitar um pastor, eu e a Amanda. Chegou na casa do pastor, o pastor falou: vou fazer um almoço para vocês. Aí ela começou a preparar um arroz, um monte de coisa. Eu já me arrebentei todo, né? Porque ela abriu o jogo, eu me arrebentei todo no dia. Aí o pastor falou: vamos comigo no mercado? Fui com ele. Chegou no mercado, eu pensando: meu Deus, que mistério é esse? E era um período que a gente estava, ainda não tínhamos aberto a Eliakim, estava um começo, entrando nessa aparente pandemia, tipo assim, entre final de 2019, né, para começo de 2020, foi uma crise terrível, ministerialmente falando. Nós pregamos em grandes ministérios aí, eu e a apóstola indo junto, na época não éramos apóstolos ainda, e tivemos a graça e a bênção de Deus de ir pregar e voltar a pé. Eu, ela e uma criança, o Nicolas. Então, vínhamos um período de grandes dificuldades, sem murmurar com Deus, sem questionar Deus. Eu tinha 2 chuveiros em casa. Aí eu falei: meu pai tá com o dele, queimou. Eu peguei o meu, levei pro meu pai. Quando eu cheguei em casa, ela falou: o nosso chuveiro queimou agora. Então, momentos bem difíceis assim. E nesses momentos difíceis, eu estava, perdi minha linha de raciocínio, estava falando agora. Assim, aí fui no mercado. Quando eu chego no mercado, esse pastor vai lá, fala assim: eu quero 1 quilo só de contrafilé, picanha, só da melhor carne lá. Quando ele pegou o quilo, o cara ainda colocou mais, né? Que o cara colocou acho que 2, 3 quilos. Ele falou: não, tira um pouco, tem muito. Eu fiquei olhando, falei: tô entendendo. Fui para casa desse pastor, ele preparou um banquete. Nós comemos. E a irmã ficava: olha, desculpa se foi feito rápido, desculpa se o vinagrete não está tão bom, a carne está do seu gosto e tal. Eles começaram a fazer tantas perguntas. E a Amanda pegou e falou assim para a irmã, falou: irmã, para com isso. Vai fazer mais de 6 meses que a gente não sabe nem o que é carne. E ali
eu estava me segurando, eu comecei a chorar na mesa, porque eu entendi que Deus estava nos dando um maná. O maná dele. Mas o homem espiritual, ele tem que entender. A gente pede detalhes, manás de Deus. Você fica com vontade de algo, alguém fala assim: ah, eu tenho, você quer, eu nem uso. É maná de Deus. Você tem que aprender, nós temos que aprender a sermos espirituais e discernir quando é Deus que está nos dando maná. Quem me ouve? Próximo texto é o texto de Daniel, capítulo 1, versículo 6. Daniel, capítulo 1, versículo 6. Qual? As 3 alusões. Ah, perdão. Mas já vai abrindo aí. Cordialidade, do maná do céu. Segundo, cordialidade é aprender a receber alguém, certo? A outra alusão é aprender a receber de Deus. Obrigado. Aprender a receber de Deus. Por quê? Porque às vezes Deus quer. Qual é o ponto aí? 8:36. Vou completar um pouquinho mais, que a gente passou um pouquinho. Completar até dar uns. Enfim, não vou ficar falando que eu perco tempo. Vamos lá. Aprender a receber de Deus. Porque às vezes Deus quer nos abençoar e a gente fica rejeitando aquilo que Deus quer nos abençoar. E a terceira, a primeira é aprender a abençoar, a segunda é aprender a receber de Deus, e a terceira é aprender a desejar. Porque o maná vai ter o gosto na sua boca daquilo que você deseja. Se você não deseja nada, quando você comer o maná, ele vai ter gosto de farinha. E até farinha é gostoso de comer. Ele vai ter gosto de nada. Vai parecer que você está com Covid espiritual. Você vai comer, você vai falar: gosto de nada. Sua bênção vai ser xoxa, porque você não desejava ela. Você não esperava por ela. Amém? Daniel capítulo 1, versículo 6, eu encerro aqui. Quem puder ler para mim, por favor. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Pode continuar. E o chefe dos eunucos expôs os nomes, a saber, Daniel, Beltesazar, e a Ananias, o de Sadraque, e a Misael de Esaque, e a Azarias de Abednego. E Daniel assentou-se no coração, não se contaminava com a porção de manjar do rei, nem com o vinho que bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhes concedesse não se contaminar. Ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. E disse o chefe dos eunucos a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Amém. Só para a gente entender o texto, deixa ela ler tudo. Olha aqui, Daniel assentou-se. Coloquei aqui um bonequinho sentado no coração. Não foi na alma, porque não foi por sentimentos que ele fez esse propósito. Não foi na mente, que não foi porque ele foi treinado. Ele não era um homem treinado para sobreviver no mundo.
Porque gente treinada para sobreviver no mundo, quando o mundo fizer algo contra você, que você não é treinado, você cai. Ele não era no corpo, não era por causa, ele não deixou de comer a comida do rei porque faria mal ao seu corpo. Mas ele entendeu que por mais preciosa que era aquela comida da mesa do rei, era uma oportunidade que o rei estava tendo de comprar Daniel. Que me faz pensar que eu falei primeiro da oferta de Deus, da oferta de pessoas sobre bênção, mas o diabo também tenta te ganhar pelo paladar. Ou seja, o diabo também tenta te ganhar por aquilo que você deseja. Ele dá uma oferta antes da oferta de Deus. Quando não tem nada, só tem pedra, ele fala: eu sei, teu Deus ainda não te deu tua oferta, mas eu posso no meio desse deserto te ensinar como fazer esse deserto saciar a tua vontade. Transforma essa pedra em pão. Quem está me ouvindo? Aí Jesus dá a letra para ele: eu não vim só para saciar a vontade do meu paladar, porque o meu paladar, ele é saciado com a palavra que vem da boca de Deus, porque ela é como mel para mim. Então, sobre o desfecho final desse ensino, que o homem espiritual é um homem que sabe usar a sua audição, sabe usar sua visão, sua audição, sabe usar o seu olfato, sabe usar o seu paladar, sabe caminhar no corpo. Estou falando do corpo ainda, nós vamos falar da alma depois. Isso aqui tem estudo para uns 6 meses, sei lá, até o meio do ano a gente está o quê? Umas 4, 5 aulas só disso aqui, só, né? Paladar, saber usar, saber utilizar, saber ser abençoado, saber ser abençoado por Deus, saber entender quando não é uma bênção de Deus, quando não é uma bênção de Deus. Tem gente que fala: vem na minha casa, faz um banquete com tudo aquilo que você quer, e não é Deus que está te dando aquele banquete, e nem a alma dela que está desejando te abençoar. Ela está buscando uma forma de ter um vínculo com você, para depois ela falar: faz isso para mim, e você falar: não, ela fala: pô, eu te dei um bom banquete. Está querendo te corromper. Quem pegou? Então nós temos que ser espirituais no nosso paladar, sabermos utilizar o atributo que Deus deu ao nosso corpo. Amém? Amém? Alguma dúvida para a gente encerrar? Alguma dúvida? Todo mundo ok? O que foi, Rose? Está com essa cara de assustar? Tem uma dúvida? Pode falar. Não tenho dúvida nenhuma, meu filho, agora. Então tudo ok então? Então vamos orar. Deus abençoe as suas vidas, que essa aula edifique o nosso coração. Incentive pessoas, o pessoal do Caeiro, o pessoal Marquinhos ali, incentive o que nós estamos oferecendo aqui para vocês, que nós sempre oferecemos desde o começo do nosso ministério. Você não vai encontrar maná, você não vai encontrar em qualquer lugar. Essa é uma observação que Deus ele tem falado muito comigo a respeito do que sai da boca. Porque aquilo que sai da boca você está afirmando, você está tornando concreto. Então, se você tem palavras de bênção, você somente vai digerindo aquilo. Igual você, quando a pessoa não consegue muito bem orar, aí eu, por exemplo, quando eu não consigo me concentrar para orar, eu não falo. Fala somente ouvindo. Porque aí você vai tomando posse daquilo. Às vezes quando nós estamos orando em espírito, somente em pensamento, nos dificulta, né? Se eu estou falando sobre palavra. Quem fez isso aqui? Fora quem está na live. Marcelo e Patrícia. Então tá, na escola de profetas hoje, depois de um tempo aí, quando Deus, eu vou orando aí, depois de um tempo, o aluno mais frequente
Tina é apóstolo, é apóstolo. Mas o aluno mais frequente vai ganhar um presente aí. Hã? O presente é o teu paladar que manda. Ela pegou, ela não. Eu aceito chocolate. É a partir de hoje. É a partir de hoje, Não quero nada para comer. Amém? Não quero nada para comer. Aí, lista de presente. Eu, a apóstola, a pastora Vanessa, pastor Fábio, a missionária Rosa, a missionária Luísa, a irmã Jane, a Ana Júlia, a Yasmin, Beatriz, tá presente. Beatriz, a irmã Regina, irmã Laura e Pedro. Ah, tá. Os profetinhas. Irmã Laura e irmão Pedro. Amém? Que essa escola, que essa classe cada vez mais, Marcelo e Patrícia, online, né? Que essa classe cada vez mais venha a crescer em nome de Jesus. Amém? Vamos estar orando para encerrar. Nós vamos estar passando algumas canções aí. Deus abençoe a vida dos irmãos. Senhor meu Deus, obrigado pela oportunidade de ministrar essa aula. Grato a Deus pelos teus filhos que estão presentes. Que cada um deles possa pegar esses ensinamentos, produzir em cima deles, que Deus possa os usar para apregoar esses ensinamentos e que eles possam produzir novas mensagens em cima deles, que eles possam ter o dom do evangelismo e cativar pessoas para que venham também aprender conosco e crescer, se tornarem profetas, conhecedores da tua palavra. A cada um nós te pedimos em nome de Jesus, aqueles que estão presentes, aqueles que estão online, em nome de Jesus, abençoa as vossas vidas, em nome de Jesus, amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos hoje e sempre, aqueles que querem diz, amém. A glória de Deus e a paz do Senhor. O seu irmão está encerrado em nome de Jesus.